Quando a música Óculos dos Paralamas do Sucesso começou a bombar nas rádios do país inteiro, no começo de 1985, eles foram acusados por muita gente de não passar de ser uma banda clone do The Police, do cantor e contrabaixista Sting, uma banda de Londres, uma banda britânica que estava estourada mundialmente. Será que eles não passavam de uma banda clone realmente? Para responder essa pergunta, a gente tem que começar contando um pouquinho da história dos Paralamas do Sucesso e do contexto do rock and roll mundial e da música pop, para poder entender um pouquinho melhor. Essa música faz parte deste disco, que é o Passo do Lui, o segundo disco dos Paralamas do Sucesso, que foi gravado em setembro de 1984, foi lançado no finalzinho do ano e começava a tocar nas rádios do Brasil todo a música Óculos, que abre o disco, quando eles se apresentaram no Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, e foi uma apresentação fenomenal, junto com algumas bandas brasileiras como o Barão Vermelho, por exemplo. E foi um grande sucesso. Esse disco, para vocês terem uma ideia, de 10 músicas, 8 viraram hits nas rádios do Brasil todo, começando por Óculos, passando por Meu Erro, Me Liga, Romance Ideal, Ska. Foi um feito fenomenal. Uma banda de rock começando, estava no segundo disco, esse é o segundo disco deles, e levando 8 músicas a serem praticamente número 1 nas rádios de todo o Brasil. Deixa eu mostrar aqui para vocês, a contracapa também é muito legal, tem aqui o Bi Ribeiro ao centro, contrabaixista de Óculos, o João Baroni, o baterista, e o Herbert Viana aqui. Olha, sensacional, esse disco realmente de uma qualidade incrível. Deixa eu mostrar para vocês o encarte também, que é muito bacana. Aqui o LP, legal, o encarte é bacana também. Olha, só tem uma foto do Herbert aqui, bem garoto, né, de óculos e com uma camiseta do Mickey Mouse. A banda aqui, as letras das músicas também. Esse foi um disco essencial para se entender o rock brasileiro ali dos anos 80, né? Então eles começaram com o Herbert Viana e o Bi Ribeiro, foram amigos de infância lá nos anos 70, lá em Brasília, eles moravam em Brasília. E o Herbert se mudou para o Rio de Janeiro para estudar, né, para fazer o colegial da época, né, o ensino médio lá numa escola militar. O pai dele era militar, foi fazer o ensino médio numa escola militar no Rio de Janeiro. Isso na segunda metade dos anos 70. E lá no Rio de Janeiro ele reencontrou o seu amigo Bi Ribeiro, que tocava contrabaixo, e o Herbert tocava guitarra. E eles começaram a se reunir na casa da avó do Bi Ribeiro, que tinha ali uma salinha que eles usavam, um quarto, né, dos fundos, que eles usavam como sala de ensaio. E isso foi até 77, 78, quando eles se desligaram para estudar para o vestibular. O Herbert entrou em arquitetura na UFRJ e o Bi Ribeiro foi fazer um curso ligado à agronomia na Faculdade Rural da UFRJ, também em Seropédica. E alguns anos depois eles voltaram a se encontrar e começaram a ensaiar mais seriamente. Eles se apresentavam em festivais e em barzinhos nos arredores ali da Universidade Rural do Rio de Janeiro, principalmente. O Vital era o baterista. Num desses festivais, o Vital deu o cano, não pôde se apresentar, e eles tiveram uma indicação dos amigos da própria faculdade de que havia um grande prodígio, um menino prodígio, um baterista chamado João Baroni, para eles entrarem em contato e tentarem ali um substituto para aquela apresentação. O Baroni fez a primeira apresentação com eles na Universidade Rural
do Rio de Janeiro, e aí o resto é história, né? O João Baroni, que é considerado até hoje como um dos melhores bateristas do Brasil, do rock nacional ali dos anos 80. Eles começaram também a gravar e faziam algumas brincadeiras, algumas músicas bem humoradas, isso ali por 83, 84, e gravaram uma fita demo, que a gente chamava, né? Uma fita demonstração, que chegou até a Rádio Fluminense FM, uma grande incentivadora do rock nacional dos anos 80. E nisso a Blitz, a banda Blitz, já tinha estourado com o hit Você Não Soube Me Amar. E as gravadoras estavam interessadas em bandas de rock que pudessem ser a segunda Blitz, digamos assim, né, que pudessem ser sucesso de vendas. E a fita que tocou lá na Fluminense FM, que já tinha virado sucesso, e os Paralamas, então, já tendo um certo nome ali na universidade, no circuito alternativo, chegou então até os diretores da gravadora EMI, Odeon, que viram neles uma possível Blitz 2. Então, o que aconteceu? Quando eles chegaram para gravar, já com o João Baroni, então, como baterista, os diretores da rádio queriam algo, entre aspas, engraçadinho, para seguir a linha New Wave, mais pop, né? Contando historinhas assim mais juvenis, que vinham um pouco naquela pegada da Blitz. E o Paralamas meio que torceu o nariz para aquilo ali, queria fazer alguma coisa, entre aspas, com rock mais sério. E os diretores da gravadora insistiam para que eles fizessem uma coisa mais engraçadinha, com músicas do começo dos ensaios, lá na casa da vovó Ondina, em que o Herbert Viana se reunia com o Bi Ribeiro. Os Paralamas acabam então topando, fazem um disco mais, entre aspas, engraçadinho, com uma sonoridade um pouco mais pasteurizada, para tocar em rádio ou daquilo que os diretores da gravadora pensavam que poderia tocar. E o disco fez um relativo sucesso, foi bem, e os Paralamas tinham a promessa de, depois daquele primeiro disco, poder fazer um disco com a cara que eles queriam, né? E aí, de 84 para 85, chancelados por esse sucesso do cinema mudo, eles vieram então com o Passo do Lui, com essas 8 joias, que são as músicas que fizeram sucesso e viraram hits radiofônicos. De 10 músicas, como eu falei, 8 tocaram nas rádios. E nesse disco, eles conseguem, né, já uma sonoridade, a qualidade do disco, a qualidade técnica já é muito melhor. A sonoridade da bateria do João Baroni tinha uma pegada muito, muito identificada com o Stewart Copeland, que era o baterista do Police. O Police já estava ali no seu 5º disco. Eles começaram em 1977 para 78, lançaram 5 discos, até o Synchronicity, de 83. O que eu mais gosto, pessoalmente, é esse aqui, que é o Ghost in the Machine, que é um disco que eles deixam de lado um pouco a pegada reggae e ska, para ir para uma coisa mais pop rock mesmo. E a sonoridade da bateria do Stewart Copeland nesse disco é sensacional. Tem 2 músicas que eu destaco nesse disco, que uma delas é Spirits in a Material World e Every Little Thing She Does Is Magic. Também é sensacional, tem uma pegada muito para cima. Então, eles começaram a ter essa crítica, né? Mas será que eles não passavam mesmo de clones do Police? Os Paralamas, na verdade, bebiam da mesma fonte que o Police. Então, o Police era uma referência, mas ela não era a única. Tinham várias bandas de reggae que faziam sucesso, principalmente na Inglaterra, né? E que bandas de garotos ingleses que ouviam reggae e ska, como conta a banda The Specials.
cujo o tecladista e compositor da maioria das músicas era também o dono da gravadora, Two Tone, e que meio pegava também essa estética punk, né? Colava na estética punk, mais agressiva mesmo, e os Paralamas usaram essas referências todas também para a sua sonoridade, mas não fizeram isso de forma chapada, fizeram isso de uma forma muito interessante e trazendo para o universo do pop rock brasileiro. Então, as temáticas dos Paralamas, principalmente nos discos posteriores ao Passo do Lui, começaram a ser ligadas à MPB e ligadas também ao universo brasileiro. Então, por exemplo, né, o disco seguinte, O Selvagem, esse aqui também que fez grande sucesso, de 1986, e que abria com a música Alagados, ele traz já uma conexão com a música brasileira e eles acentuam a pegada do reggae jamaicano, né? E incluem nisso uma realidade mais brasileira também, né? Então a gente pode falar, vamos mostrar aqui também a contracapa muito legal, eles estão aqui num boteco, né? Dando risada aqui, tomando uma cerveja. Deixa eu ver se tem um encarte aqui para eu mostrar para vocês também aqui desse belo disco aqui dos Paralamas. Aqui algumas fotos. Legal? E dá para falar então que os Paralamas utilizaram uma referência, mas foram muito além de um simples clone do Police, né? E esse disco aqui, eu tenho um programa especial aqui no canal sobre essa capa antológica aqui, quanto à história dela, aqui num dos nossos programas que eu vou deixar disponível aqui para vocês, para quem se interessar, poder acessar também. Legal? Até o próximo programa.